Qual o segredo de Davi para derrubar o gigante Golias? Nós enfrentamos gigantes, hoje você enfrenta gigante, nós enfrentamos gigante. Vamos entender pela Bíblia quantos gigantes Davi teve que vencer para ele poder se libertar de todo o problema que ele estava passando. Sabemos que Davi venceu um gigante chamado Golias, mas será que hoje em dia nós enfrentamos gigantes na nossa vida? Enfrentamos gigantes? Porque o tema desse vídeo é: saiba como derrubar os gigantes na nossa vida. Uma das primeiras coisas que a gente tem que entender, irmão, é que quando nós falamos de gigante, não estamos falando de um problema qualquer, tá? A gente não está falando de um problema com o vizinho, a gente não está falando, sabe, de desentendimento com algum irmão na igreja, ou algum tipo de probleminha na família, ou uma dificuldadezinha financeira. Não. Irmão, quando a gente fala de gigante, a gente está falando de uma coisa muito grande. A gente está falando de algo tão assustador que muitas pessoas têm medo. É como que alguém dissesse assim: olha, eu nem ia enfrentar isso aí. Se fosse para me enfrentar isso, eu não teria coragem. Então nós entendemos assim que Davi, ele lutou com o leão, ele lutou com o urso, também lutou com o gigante. Então, sendo leão, sendo urso, sendo gigante, são coisas amedrontadoras, são coisas terríveis. Mas vamos aprender aqui com o rei Davi, como foi que ele venceu o gigante. Venceu, todo mundo sabe como foi que ele venceu. Nós sabemos da história. A história tem novela, tem filmes, tem vídeo, tem desenho. Ele pega uma funda, coloca uma pedra, ele lança na cabeça de Golias, pega na testa de Golias, Golias cai no chão, Davi puxa a espada de Golias e finaliza a luta, dando fim a Golias. Tudo bem, isso todo mundo já conhece. Agora, existem estratégias que Davi usou, que você precisa entender que nós temos que usar para que a gente possa vencer o gigante. Não são vários. Não diga que qualquer problema da sua vida é gigante. Não, tem coisas que você pode resolver. Tem problemas que você pode resolver. Se você resolveu de uma maneira como todo mundo resolve, isso não é gigante. Gigante é aquilo que você e nem ninguém está conseguindo resolver. Aí sim, você vai precisar de duas coisas que eu vou te falar. Apenas duas coisas para você ter no máximo três. Primeiro ponto que você tem que ter: se a luta que você está passando tem ligação com coisas espirituais. Se tiver ligação com coisas espirituais, você vai precisar da ajuda de Deus. Aí Jesus disse assim: sem mim nada podereis fazer. Então nós temos que entender logo que sem Jesus e sem Deus não podemos fazer nada. Então vamos entender aqui o primeiro ponto que Davi teve que ter para a gente entender como vencer o gigante que estava amedrontando todo Israel. Até o rei Saul, seus filhos e toda a nação de Israel estavam em pânico com relação ao gigante Golias. E o que Davi fez para que ele pudesse chegar até esse gigante e eliminar ele? Vamos entender aqui, claramente aqui no versículo 26. Depois que Davi chega até os seus irmãos, já estou resumindo aqui o assunto para o vídeo não ficar longo. Depois, quando Davi chega até os seus irmãos, ele pergunta: quem é esse incircunciso que está afrontando o exército de Deus vivo? Presta atenção aqui, ele diz assim: olha. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir esse filisteu, esse que está afrontando Israel? Quem pôs esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Presta bem atenção que quando Davi ele observou Golias, aquele homem grandão, Israel, vou detonar, destruir Israel, ele não teve medo de Golias. O primeiro ponto que você tem que ter aqui, você tem que ter coragem. A coragem, ela vai te levar diante desse problema, ele vai fazer tu derrubar esse Golias. Então Davi ele teve coragem. Tanto prova que ele teve coragem que ele se interessou até pelo prêmio. Ele fala: o que ganhará o homem que derrubar este gigante? O que ganhará o homem que vencesse incircunciso? Ou seja, Davi estava interessado no prêmio, porque quando ele observou Golias, ele viu o tamanho, mas ele entendeu que ele tinha como derrubar o Golias, porque já falei em outros vídeos meus aqui no meu canal, que está escrito Alan Souza Milagre de Yeshua, você pode entrar e que você vai ver, Davi ele derrubou Golias com a funda. Então a funda ela tinha capacidade de derrubar o alvo a mais de 100 metros de distância. Davi ele não lutou corpo a corpo com Golias, tu tem que entender isso. Davi não pegou uma espada e foi lutar corporalmente com Golias porque era impossível. O cara tinha uma lança de mais de 3 metros de tamanho. Ele acertava um soldado a alta distância. Então Davi entendeu que com a funda ele tinha como acertar ele sem que ele precisasse ter uma luta corporal com Golias. Então Davi usou de estratégia. Primeiro ele teve coragem porque ele viu que aquele homem pesado não tinha como encostar nele. E segundo, ele se interessou pelo prêmio, ele percebeu, ninguém quer enfrentar ele, o rei vai dar o quê? Olha, o rei vai isentar de imposto, o rei vai dar ouro, vai dar prata, vai dar até a filha dele, uma chamada Mical. Pronto, ele se interessou pelo prêmio. E ele percebeu, daqui eu consigo derrubar esse cara. Davi se interessou pelo prêmio e ele percebeu que para ele dava.
Primeiramente que a afronta não era de Davi, era contra Israel. Não era contra a vida de Davi. Ele estava afrontando o exército de Deus vivo. Davi não estava nem no meio dessa batalha. Olha, ele ficou afrontando o exército por 40 dias. Depois de 40 dias que Davi chega na batalha. Ou seja, daí para trás, Davi estava cuidando das ovelhas de Jessé, seu pai. Mas o gigante estava afrontando eles lá. E eles estavam sendo afrontados e estava tudo certo. Mas quando Davi dá de cara com ele, ele entende que aquele gigante não era páreo para ele. Porque ele falou, se ele afrontou o exército de Deus vivo, ele vai ter que cair. Porque Davi já tinha um espírito de guerreiro. Então, o primeiro ponto que você tem que ter fé em Deus, se a luta for espiritual, você tem que ter coragem para enfrentar e acreditar que aquele mal vai cair por terra da sua vida. Primeiro ponto que você tem que entender, acreditar em Deus e ter coragem. Tenha coragem para enfrentar. Se for espiritual, Deus é contigo, Ele vai te ajudar a derrubar esse gigante. Vá para cima, use a sua fé, joga esse inimigo por terra. Não temas, porque o Senhor é contigo. E tu verás que a vitória Ele vai te dar. Põe aqui nos comentários, eu vou vencer esse gigante em nome de Jesus. E você retorna para dar o testemunho, porque aqui você vai ter resposta de tudo aquilo que você quer. Que Deus te abençoe através deste vídeo. Vença o seu gigante e testemunhe nesse canal as bênçãos que Deus vai te entregar. Amém.